aqui o nosso database. Então, o nosso login agora já está bem mais dividido. Então, a gente tem uma camada responsável só para apresentar a página, uma camada responsável para controlar os status dessa página, uma camada chamada repositórios, onde ela se propõe aqui a fazer o que for necessário, né, para acessar os repositórios, seja eles de autenticação, acessar nossos serviços, né, notificação, não seja qual é, para que após esse serviço ser executado, ele conseguir me entregar um resultado final, se conseguiu ou não recuperar esses dados, né? E a gente agora está criando para tentar externalizar essa função aqui de conectar com o banco de dados. A gente vai externalizá-la aqui dentro de databases. Então a gente pode ter databases, né? E aqui a gente tem uma classe chamada getUserDatabase. Vamos lá, criar ela. O nome dela vai ser getUserDatabase, tá? Pode ser assim, ou junto, né? Vamos botar assim. A gente tem aqui uma camada chamada getUserDatabase, que vai fazer o que? Ela tem um filter, ela vai retornar aqui no nosso caso um user model, beleza? Ela vai retornar lá para quem pediu o que ele está pedindo aqui, então é pegar o usuário, né? E vai ser chamar de call, porque a princípio a gente só tem ela, e vou receber, eu preciso receber aqui pelo menos, né, uma string que vai ser o ID do usuário. Então, ó, aqui a gente começa até a ter mais uma clareza do que realmente esse método aqui se propõe, ó. Essa função, né, o que isso aqui realmente está fazendo, beleza? E eu vou copiar esse passo 2 tudo aqui, ó. Vou copiar e colar aqui dentro dessa função. Então vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Primeiro a gente tem que importar o banco de dados, beleza? Esse await está dando errado porque se é futuro eu preciso colocar aquele assíncrono, certo? Então, ó, ele vai lá, faz um result aqui, cria uma propriedade chamada result, iguala ela esperando alguma coisa acontecer, faz conexão com o banco de dados aqui na instância, pega um usuário com um ID X na coleção users. Se der tudo certo, beleza? Se der tudo certo, vai cair aqui nesse próximo. A gente pergunta se result existe, ou seja, ele encontrou esse usuário. Sim, se encontrou, a gente cria ele aqui, ó. Nesse momento a gente acabou de criar ele, tá? E se der tudo certo, ao invés de eu entrar nesse passo 3, que aí não tem a ver mais com esse getUserDatabase, eu vou fazer um return, certo? User. Beleza? Para facilitar, eu nem precisaria criar essa variável para só retornar ela. Eu posso já fazer um return direto aqui, ó. Vai lá e faz aqui, eu retorno o usuário. Porém, eu vou te explicar o porquê que a gente está utilizando dessa forma. Por quê? Você concorda que em algum desses momentos aqui pode dar problema. Por exemplo, pode dar problema aqui no momento que eu estiver fazendo conexão do banco de dados. Vamos imaginar que ele não conseguiu fazer conexão com o nosso banco de dados, por algum motivo. Estou sem internet, perdi minha configuração, deletei meu projeto, meu banco de dados aqui, sem querer. Ele com certeza não vai conseguir fazer conexão. E aí eu tenho que garantir isso na minha aplicação. Se der problema, eu tenho que avisar para o meu usuário, ó, deu algum problema, o mundo caiu. Então eu vou recortar toda essa estrutura, né? Ou posso fazer aqui por cima, ó, mas eu preciso colocar toda essa estrutura dentro de uma tentativa. Eu vou tentar, na verdade, ó, vou pegar essa estrutura aqui, eu vou tentar, beleza? Fazer isso aqui, ó, tentar fazer essa conexão com o banco de dados. Se der erro aqui, né, a gente tem que retornar o meu problema. Eu vou retornar o meu problema para quem pediu esse getUserDatabase. Beleza. Então a gente já passou por esse processo. Se deu algum problema aqui dentro, né, de conexão com o banco de dados, ou na hora de recuperar aqui, a gente também pode fazer o seguinte, ó.
dentro de... Porque, ó, esse throw aqui, ó, esse try, ele está tentando fazer tudo isso. Então, se der um problema em tudo isso aqui, a gente faz um rethrow, né? Se der problema apenas na hora de pegar o usuário, então, por acaso, né, a gente tem aqui um erro, ou um then, né? Então, a gente coloca ponto aqui, ó. Todo feature, beleza? Todo feature, esse get aqui, essa função get, ela é futura. Então, toda função futura, eu posso ter aqui, ó, um ponto then, ou seja, depois que isso acontecer, depois que isso for executado, eu faço alguma coisa, né? Então, ele tem aqui como se fosse um await dentro dele, né? Além do then, ele tem aqui o onError. Então, onError, eu faço alguma coisa. Deixa eu colocar vírgulas aqui para ver se isso melhora. Então, ó, se der erro nessa requisição de pegar, ele vai me trazer o erro só dessa requisição de pegar aqui, e eu posso, tá, fazer um throw, ou seja, eu vou fazer um throw de uma exception, passando exatamente esse erro. Então, mas qual é o erro aqui, ó? E aí eu posso especificar, ó, erro ao recuperar o usuário. Eu não consegui foi recuperar o usuário. Diferente daqui, ó. Aqui, ó, se der um erro, eu não consegui fazer o quê? Conexão com o meu banco de dados. Tá vendo por que a importância? Olha o tamanho que vai ficar essa classe aqui, né? Então, eu gerei um erro dizendo, ó, erro ao recuperar o usuário. E qual é o erro? Eu posso colocar 2 pontos e enviar o erro, né? Que ele vai vir aqui, ó, erro. E repassar esse erro dentro dessa exception. Beleza? Então, ó, se ele foi lá, tentou fazer conexão com o nosso banco de dados, deu problema, vai cair aqui, ó. Pronto, ele já vai passar o resultado para quem pediu. Se ele foi lá, tentou fazer o get users e deu problema aqui, ó. Não encontrou o usuário, aconteceu alguma coisa. A gente já, ó, manda aqui, ó, erro ao recuperar o usuário. Porque, por exemplo, pode ser que a gente erre aqui. Depois eu vou criar um erro desse aqui para você ver. E ele já trata aqui pra gente. Certo, recuperei o usuário. O usuário existe? Sim, existe. Qual o próximo problema que pode acontecer? Aqui, ó, na hora de converter esses meus dados aqui em um user model, então na hora de pegar esse document snapshot e transformar num user model, pode dar algum problema. Problema de tipo, era do tipo string, veio no formato inteiro, era de um tipo double e eu não consegui pegar ali que era double, fim, entendeu? Então pode dar algum problema nesse momento aqui. Então aqui a gente também tem que ter um try catch interno, beleza? A gente tem um try catch interno. Eu vou pegar essa função e colocar aqui dentro, certo? E o meu result, né, o meu return, se der tudo certo, ó, se der tudo certo, vou tirar esse return aqui no final. Então, ó, eu tento retornar esse usuário model sendo convertido, sendo fabricado aqui através do document snapshot. Tento fazer isso. Deu certo? Maravilha, ele vai retornar aqui e acabou minha função. Ah, deu erro. Então, qual erro foi? Eu gero um erro aqui, ó. Eu gero um throw, uma exceção, e eu vou dar um nome para ela. Então, qual foi o erro aqui? Então, erro ao fazer um parse, né, um parse aqui, erro ao converter, beleza? Converter as informações. Então, é um erro até interno, né? Erro interno, eu posso colocar. Erro interno ao converter as informações. Então, isso aqui vai mostrar lá na tela. Isso aqui não deveria acontecer para o usuário, ele não deveria ver essa chamada. A princípio a gente vai deixar assim, mas é um erro. Estou informando aqui que é um erro do desenvolvedor. Alguma coisa aconteceu, ou no desenvolvedor, ou do back-end, alguma coisa aconteceu, não tem a ver com o próprio usuário. Beleza? Inclusive, a gente pode colocar aqui, ó, contact, né? Contact o suporte, por exemplo. Desculpe, erro interno ao converter, enfim. Beleza, então aqui agora a gente fez um caso, se der erro, né, nessas conversões aqui.
Aqui a gente também está gerando um erro se o usuário não existe, então por algum problema o usuário aqui não existe, não foi recuperado aqui, eu poderia colocar, não foi possível fazer login, verifique os dados. Então aqui eu estou realmente tratando esse erro aqui, ó, né? Mas provavelmente ele nem entre aqui, porque se ele não existe, aqui ó, se ele não existe, ele vai dar erro aqui já nesse onCat. Quando a gente criou esse onError aqui, a gente está praticamente já tratando isso aqui. Então eu vou eliminar essa informação aqui nesse momento, tudo bem? E aqui ó, a gente pode, num segundo momento, descobrir qual é o erro que dá quando eu erro uma senha, por exemplo. E aí eu crio uma exceção diferente. Qual o erro que dá quando eu acesso uma coleção errada? E aí eu também coloco aqui. A gente vai testar todos esses erros aqui, beleza? Já tem 10 minutinhos de aula. Eu vou simplesmente chamar aqui esse call e depois a gente vai tentar tratar esses erros melhor aí, beleza? Tratamento de erro é muito importante. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Retirar toda essa galera aqui e, na verdade, a gente vai estar chamando... Ah, deixa eu só fazer um negócio. Aqui eu teria que instanciar, né? Será que é necessário instanciar? Eu vou fazer aqui um static, tá? Método estático aqui, que para só não precisar instanciar essa função. Depois a gente pode receber ela. Ah, mas aí static ele vai acabar consumindo muita memória. Não, beleza. Deixa que a gente vai realmente instanciar e depois ela morre. Então a gente vai ter que pegar aqui, ó, o nosso get user database, instancia ela, ponto, o nosso call, né? Eu posso inclusive omitir aqui o call, lembra? E eu vou passar para aquele aqui o UID, ponto, e vírgula no final. Qual o problema aqui? UID não pode ser nulo, esse cara aqui pode ser que seja nulo, então a gente pode, o que a gente pode fazer com a verificação, né? Se o usuário, if UID for diferente de nulo, aí a gente pode chamar aqui, tudo bem? Então a gente está passando, get user database, ok, eu vou armazenar esse result, porque aqui me retorna alguma coisa, né? Então final result, e também é futuro, então vou colocar um await, vou escrever aqui result. Então aqui eu tô, quem é esse cara aqui, ó? Se der tudo certo, esse aqui é um user model. Então se ele é um user model, se der tudo certo, eu posso ir para o passo 3, que é logar no sistema, beleza? E aqui nem result, é user, tudo bem? E aí eu passo esse usuário aqui e logo no sistema. Então eu consegui eliminar essas partes aqui. Se der tudo certo, vai dar true. Então, ó, vou retirar, passo 1, passo 2, então aqui database, passo 1, autenticação, passo 2, database, passo 3, logou no sistema. Logou no sistema, é sucesso. Aqui a gente retorna true. Deu algum erro nesse processo, a gente retorna falso, ou eu posso inclusive, em vez de retornar falso, eu posso gerar uma exceção, né? Uma exception mais tratada aqui, exception, no caso esse else aqui, ó, se o usuário não foi encontrado, né? Se aqui veio nulo, a gente pode dar alguma informação. O que a gente pode retornar aqui se veio nulo, né? Porque esse é o único processo aqui, ó, else esse exception aqui, desculpa. Então user ID não foi possível encontrar o usuário, não foi possível recuperar o UID, vou colocar assim, tudo bem? E se tudo isso aqui não conseguiu ser feito, a gente retorna um falso, ou a gente... Ah, tá, ó, nem vai precisar disso, tá? Porque
ou ele vai acontecer retorno, ou ele vai retornar verdadeiro aqui, ou ele vai retornar essa exceção. Eu não preciso fazer isso, nem isso. Tá? Posso escrever assim. Vamos lá testar o nosso sistema, beleza? Logout. Aplicação, vou fazer login, vamos ver se tudo aquilo está funcionando. Ó, linekin@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer login e conseguir tudo certo. Na próxima aula a gente vai tratar aqui melhor os erros possíveis aqui para a gente conseguir dar uma resposta melhor para o nosso usuário.